Por que Bolsonaro ganhará a eleição de 2018? Primeiro, eu não sou um eleitor de Bolsonaro e nem apoio parte da sua agenda, mas o seu favoritismo até agora é incontestável. Há vários motivos que me fazem acreditar em Bolsonaro para presidente em 2018. E um deles é a falta de competidores hábeis, o suficiente para convencer o público brasileiro. Vejamos alguns dos principais competidores do deputado Jair Bolsonaro. O primeiro deles é o PSDB. Como estrutura, o PSDB ele tem duas múmias e um semi-morto, como possíveis presidenciáveis. E são eles, pela ordem, Geraldo Alckmin, José Serra e o investigado Aécio Neves. A única esperança real para o PSDB seria colocar o Dória. Porém, o Dória ainda parece ser muito novato no partido e os chamados cabeças pretas, que compõem a ala jovem e que apoiam o Dória, parece que não tem muita força no partido. Isso se demonstrou na perda deles para os cabeças raspadas, digamos assim, os mais velhos, na tentativa de desembarcar do governo Temer. Fora isso, o PSDB ficará manchado por ajudar um governo corrupto e pelo apoio de Dória, Alckmin e Serra a investigados, como aconteceu com o PT. E falando no demônio, o PT ele seria um grande competidor. Ele está fragmentado. Na verdade, a esquerda, no geral, está meio desbaratada, está em convulsão. Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender, eu vou receber a toma dele na bala. As últimas eleições municipais mostraram a fragilidade do Partido dos Trabalhadores e eles só ganharam apenas uma capital, se não me engano Rio Branco, e perderam centenas de municípios. O principal nome do PT é Lula. Porém, ele é réu em 5 casos, se não mais até 2018. Basta que apenas um vá para o julgamento em segunda instância e ele não poderá mais ser candidato à presidência da República. Do PT, nós temos o seu principal aliado pelos últimos anos, o PMDB. O PMDB parecia que vinha forte com Temer para 2018, mesmo ele falando que não gostaria de se eleger. Porém, ele está cada vez mais fragmentado, cada vez mais dividido e o próprio Temer agora está muito mais fraco. Alguns possíveis partidos que têm uma atração e um crescimento muito grande nos últimos anos têm sido o PSL Livres e o Novo. O Novo, por exemplo, é a página mais curtida no Facebook, a página política mais curtida, de partido político mais curtida no Facebook. Apesar do grande crescimento do Novo, esses partidos são pouco conhecidos no público em geral. E nenhum deles tem um candidato. Muito provavelmente talvez não tenha um candidato. Então o que sobrou no cenário político brasileiro como nome forte? Jair Bolsonaro. E ele é um candidato muito singular. Muitas pessoas comparam com Trump. Porém, eu diria que o Trump ele era um outsider. Ele era um outsider, na verdade. Eu não diria ele era um outsider. E o Bolsonaro é um insider. Ele vive na política por décadas. Ele vive da política por décadas. Por enquanto, ele não tem um partido. Porém, parece que o PR do Magno Malta, o PR está em contato com ele. Provavelmente nós teremos uma chapa no PR de Bolsonaro e Magno Malta para vice. Apesar de não ter o apoio do PSDB, do Novo, do Livres, da direita em geral, o Bolsonaro, se fosse para um segundo turno com um representante da esquerda, apesar das divergências ideológicas com esses partidos, ele muito provavelmente ganharia o apoio da maior parte dos eleitores. Então ele acaba sendo uma alternativa política para esses partidos. E o Bolsonaro ele já deixou bem claro seu desconhecimento sobre a economia. Apesar de ser uma fraqueza nele, aí também pode ser o seu grande trunfo. Porque o seu filho, o Eduardo Bolsonaro, ele é um estudante de escola austríaca de economia. É menos nacionalista que seu pai, e o Eduardo ele pode ser um encanto dos eleitores da nova direita, com possíveis indicações libertárias para cargos de extrema importância. Então imaginemos um Hélio Beltrão como ministro da Fazenda. Pode acontecer caso Bolsonaro seja presidente e o seu filho tenha algum cargo de importância ou que continue aconselhando seu pai. Então, esses vislumbres mais voltados ao free market parecem que eles acabam se realizando com o Bolsonaro. Então, nós teremos indiretamente Bolsonaro sendo apoiado pelo Novo e pelo PSL, mas mais diretamente falando pelos eleitores desses partidos. Mas a grande diferença do Bolsonaro para os outros candidatos não está nas alianças
ou nos meandros políticos, e sim em um ponto pouco visto pelas pessoas, que são, na verdade, muito visto pelas pessoas, mas que poucas pessoas dão importância. Que são seus seguidores, seus apoiadores, que vivem nas redes sociais super entusiasmados. E esses apoiadores parecem que eles dominam o campo eleitoral mais importante das últimas eleições. Esse campo é a internet. Então você vê que o Trump ganhou basicamente pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube. O Partido Pirata na Europa, ganhando cargos em diversas cadeiras em todos os países da Europa. Então, basicamente o Bolsonaro ele tem milhões de ativistas e ele não precisa pagar por nenhum deles, diferente do PT, que precisa pagar pelo seu diretório virtual. Então você tem páginas como Era de Direita e Não Sabia e Bolsonaro 2018 com milhares, chegando a milhões de curtidas. E conforme essas páginas vão se multiplicando, elas acabam se transformando em intenções de voto. Então saiu uma pesquisa recente de que em Goiás Bolsonaro já está empatado com Lula. E antes ele tinha menos de 15% das intenções de voto. Então hoje você tem Bolsonaro com grupos de WhatsApp que mais crescem, se comparado a qualquer outro adversário político. Um Facebook com mais likes que Temer e Lula juntos e sem comparação com nenhum outro candidato à presidência. Ele tem um alcance nas redes absolutamente incrível. E esse é o ponto principal do deputado Jair Bolsonaro. Sua legião de seguidores e o seu carisma. Bolsonaro, é importante deixar claro que ele é um político populista, assim como Trump e Lula. Porém, ele tem um ponto que ajudou muito a levar o Trump à presidência e que muito provavelmente o Lula não tem e que nenhum outro candidato como Dória vai ter, que é a sua capacidade de enfrentar os opositores de um jeito mais latino, mais aguerrido. Então você pode ver isso nos confrontos que ele tem com o marido Rosário ou nas declarações que ele faz na internet. E ele acaba virando um ícone cultural. E por incrível que pareça, ele surfa na onda do chamado libertarianismo cultural, que é basicamente o desrespeito pelo socialmente correto, pelo que as esquerdas pregaram no mundo todo nos anos 90. E a esquerda que nos anos 90 era contra a cultura, agora eles viraram a norma e o pêndulo está voltando novamente para o equilíbrio. Hoje o Bolsonaro, ele, por incrível que pareça, faz parte desse movimento contracultural, junto com outras pessoas, Danilo Gentili, o Milo Yiannopoulos, o Julian Assange e outras pessoas. E é por esses motivos que eu acho que Jair Bolsonaro tem grandes chances de ganhar até 2018. É claro que nós temos muita água para ser vista até 2018, com possível impeachment, eleições indiretas ou eleições diretas, enfim, são várias possibilidades, porém Bolsonaro parece ser o candidato com as maiores chances até agora de se tornar o próximo presidente do Brasil.